Questão 1 do nosso simulado global. O que fala aqui pra gente, pessoal? Uma garota pegou um espelho esférico côncavo de maquiagem, apontou para o sol e percebeu que uma imagem real desse astro se formou a 40 centímetros do espelho. Então aqui ele deu pelinha, né? Em seguida fez a seguinte pergunta: se com esse espelho eu quiser ver uma imagem do meu rosto com 2 vezes seu tamanho real e não invertida, a que distância do espelho devo me posicionar? Aí depois de efetuar alguns cálculos, a garota achará a resposta para sua pergunta. Veja bem, percebe que o Sol ele está a uma distância muito maior do que a distância focal? Galera, se o objeto tiver uma distância muito maior do que a distância focal, o raio ele vai incidir paralelo ao espelho. E se o raio incide paralelo, ele retorna todo no foco. Ele retorna todo no foco. Então, todos os raios vão convergir em um único ponto. E é justamente o ponto do foco do nosso espelho. Tudo bem? Eles vão convergir justamente aqui no foco do nosso espelho. Então, quando ele fala que a imagem real, ele já mostra que é um espelho côncavo, uma imagem real que se formou a 40 centímetros do espelho, se tratando do Sol, como o raio vem paralelo, o raio paralelo incide no foco. Então, essa imagem foi formada exatamente sob o foco. José, mas você disse na aula que eu não podia ter nada no foco. Não, calma. Eu disse que se você botar o objeto sob o foco, fica uma imagem imprópria. Agora, não tem problema o objeto estar em outro lugar e a imagem se formar no foco, sacou? Beleza, então a imagem está exatamente sob o foco. Então, esses 40 centímetros é tanto o pelinha, quanto também a distância focal. Tudo bem? Só que lembra, cuidado, como a imagem ela é real, a gente tem que essa imagem ela vai ser invertida. E o fato da imagem ser invertida, isso implica que o aumento linear vai ser negativo. Tá? Se fosse direito, o aumento linear seria positivo. Tá? Só relembrando, o aumento maior do que 1 significa que essa imagem aumentou em relação ao objeto. Um aumento igual a 0 significa que essa imagem não mudou em relação ao objeto. Um aumento menor do que 1 significa que a imagem diminuiu em relação ao objeto. Agora, ser negativo ou positivo não indica se ela diminuiu ou aumentou, tudo bem? Perfeito. Tá, eu vou usar a seguinte equação, galera. Como ele quer aqui pra gente qual é... que distância do espelho a pessoa tem que se posicionar, se quer uma imagem 2 vezes maior, se a imagem é 2 vezes maior, o aumento é igual a 2. Só que cuidado, 2 vezes maior que o tamanho real. Aí ele fala o seguinte, em não invertida. Ah, tá, então isso indica que é uma imagem virtual, né? Se ela não é invertida, é uma imagem virtual. Se é uma imagem virtual, galera, e não é invertida, então o aumento ele é positivo, porque se trata de uma imagem direita, e o pelinho aqui, ele vai ser negativo, porque se trata de uma imagem virtual. Beleza, então a gente pode usar várias formas. A gente pode falar que o aumento é igual ao foco dividido pelo foco menos o P. A gente pode dizer que o aumento é igual a menos pelinha sobre o P. Vou usar essa fórmula do menos pelinha sobre o P. Então, o aumento é igual a 2 menos... Aí lembra, o pelinha é negativo, então menos 40 sobre P. Esse P vai para lá multiplicando. Então, 2P é igual a mais 40, porque menos com menos dá mais. Então, P é igual a 40 dividido por 2, que vai dar 20. O P, então, vale 20 centímetros, letra D, o nosso gabarito. Fechado? Vamos para a nossa próxima questão.